Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, professora de matemática, vocês já me conhecem por aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, dando continuidade ao conteúdo que a gente começou ontem, falando um pouquinho sobre estatística, gráficos, dados, de que maneira a gente consegue organizar isso. Passando para agradecer aqui o professor Alami, vocês viram aí na aula anterior, eu e minha filha, a gente fazendo uma experiência para a aula desse professor top. Cuidem do planeta e sigam aí as dicas do professor, tá certo, gente? Vai ser maravilhoso juntar vocês nessa corrente do bem. Cheiro, professor Alami! Então, aqui a gente faz a aula em conjunto. Quem desenvolveu aqui junto comigo essa aula foi o professor Tiago. E falando sobre essa questão de trabalhar em conjunto, a gente tem aqui a nossa aula no formato digital, passando nesse momento aí na sua TV, mas depois, pelo aplicativo, você consegue acessar também lá no YouTube. Nesse aplicativo, eu preciso de ajuda, gente? E para que o aplicativo ele fique aí funcionando direitinho e que a gente consiga essa interação, quem está hoje me acompanhando é o professor Pedro. Para falar um pouquinho aqui, eu vou chamá-lo sobre o aplicativo e sobre essa interação que a gente deseja aqui na nossa aula, tá certo? E aí, professor, tudo bom? Olá, Briane, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, galerinha. Pessoal participativo aqui no chat. Adoraram a aula anterior, Claro. Muito top. E você sabe que o sistema da nossa aula é uma aula digital, como o Briane falou, tá? A gente vem falando aqui, Briane? Faz uns 3, 4 meses que a gente vem falando dessa questão dos aplicativos, certo? De como você pode fazer o download e interagir ao vivo aqui com a gente, tá bom? Você pode notar que a gente dá sempre uma atenção, a gente fala o seu nome ao vivo na TV, certo? Então, pegue essa informação, pessoal, e mande para o seu amigo que ainda não tem acesso ao aplicativo, tá bom? Então, vai aparecer aí, Billy vai colocar 2 QR Codes aí aparecendo na sua telinha, certo? Você vai pegar a câmera do seu celular e vai colocar no sistema operacional do seu celular, seja ele Android ou iOS, tá? E depois você vai ser direcionado à loja de aplicativo, onde você vai fazer o download do aplicativo, tá bom? Então lá, quando você fizer o download, vai pedir para você colocar o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos da sua data de nascimento, tá bom? Com isso você vai ter acesso, assim como o Lucas, assim como a Tamara, certo? A participar aqui da aula, assim como a Maria também que está presente. E esse número ele vem aumentando cada vez mais, mas a gente sabe que podemos alcançar uma quantidade maior de alunos da rede, tá bom? Então, se você conhece alguém que estuda com você ou estuda na rede, manda essas informações para que ele possa baixar o aplicativo e assistir a nossa aula, tá bom? Eu vou voltar aqui com a Briane e ela vai dar início à aula de hoje. Bom, gente, a ideia do aplicativo é que a gente consiga trabalhar com o comentário de vocês, com as dúvidas que vocês trouxerem, Afinal de contas, essa aula é feita para vocês, tá certo? Além do aplicativo trazer essa interação, a gente é muito preocupado com a acessibilidade. E aqui tem a tradutor, o intérprete de Libras aqui, o Anderson, que já estava fugido, eu falei isso hoje mais cedinho também, estava fugido aqui das aulas de matemática, mas a gente traz ele um pouquinho para trazer e transmitir um pouquinho de conhecimento aqui junto com a gente, tá certo? Então, Anderson, obrigado, seja bem-vindo, tá certo? Ó, gente, como o Pedro falou, a gente tem aí a possibilidade de assistir a aula na TV, mas depois no aplicativo ou no computador você dá uma olhadinha no YouTube, que já tem uma sequência de aulas sobre esse tema. A gente falou sobre essa ideia de você resgatar, se você tem dúvida da interpretação de um gráfico, da informação que a gente vai estar tentando traduzir em representação numérica, em representação gráfica, lá na playlist do 7º ano a gente também já teve aula falando sobre isso e a gente está dando um pouquinho mais de intensidade nesse momento, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no YouTube para você ter esse pré-requisito aí e conseguir acompanhar as aulas, tá certo? O professor Tiago aparecendo aqui na tela, já é a ideia do start para a gente começar a nossa aula. Vamos fazer uma revisão rapidinho, tá certo? Na aula passada, a gente teve a participação do professor Heleno, que foi massa. Ele me deu aqui um insight, vou fazer um comentário quando chegar na análise do gráfico, Mas o professor Heleno estava participando aqui com a gente e fez vários comentários interessantes, tá? A gente começou a aula analisando uma pesquisa que foi feita sobre os gêneros, dos filmes. Então, de acordo com a quantidade aí de alunos, a gente começou a verificar aqui, se a gente fosse entrevistar
todos os alunos, a gente ia ter um trabalho maior, né? E aí, quando a gente começa a perceber que eu posso pegar uma quantidade menor de cada uma dessas turmas, a gente vai ter uma pesquisa que vai funcionar em tese de maneira mais rápida, na verdade. Não que o número de alunos aqui seja muito grande, mas a gente trouxe uma ideia ilustrativa para te mostrar essa possibilidade de pegar uma quantidade menor do que a quantidade total ali de alunos disponíveis, né? Então, a gente estava avaliando em 4 turmas, 7º anos A, B, C e D, de acordo com as suas respectivas quantidades, né? 23 alunos, 27 alunos, 26 alunos e 24 alunos em cada uma das turmas. E aí, para fazer essa pesquisa, ao invés de entrevistar todos, escolhemos aí 5 pessoas de cada uma dessas turmas, tá certo? Essa análise, ela vai mostrar para a gente, a diferença entre população e amostra. Então, o que seria a população dessa pesquisa? Uma vez que eu estou querendo estudar quais são os gêneros, né, de filme que essas turmas aí dos 7º anos preferem. A gente poderia fazer uma entrevista com os 100 alunos, né? E aí a gente teria um pouquinho mais de tempo para isso, né? Porém, a gente pode colocar aí uma quantidade menor do que essa quantidade total e fazer uma pesquisa ao invés dos 100 com os 20 alunos. A gente vai estar observando agora uma quantidade menor. E aí a gente diferenciou a população, que seria o total, de uma amostra, que seria uma quantidade menor daquela população, né? Para que a gente conseguisse fazer essa pesquisa um pouco mais rápido e aí, de repente, tirar algumas conclusões, tá certo? Só que a gente colocou aí a definição certinha, né, definição formal, para que você entendesse de fato qual que é essa diferença, né? Então a gente colocou lá, ó, população é um conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão ou experimento. Então a gente vai observar ali uma quantidade total, nesse caso referido que a gente está colocando, é a quantidade total de alunos, tá certo? E aí a gente vai verificar que a amostra é um pedacinho dessa população, né? A amostra ela vai ser um subconjunto da população, fração ou uma parte do grupo. Essa foi a definição que a gente colocou aqui para que você entendesse essa diferença, tá bom? Então, a gente verificou isso na aula passada. De acordo com a necessidade que a gente tenha de uma pesquisa, a gente vai precisar, sim, avaliar uma amostra, né? A gente falou sobre a possibilidade de fazer uma pesquisa no país inteiro. Então, fica difícil da gente conseguir atingir todo mundo para que essa resposta venha de maneira mais rápida. O que é que se faz? Se seleciona um grupo com características mais diversas possíveis entre regiões, entre etnias, entre religiões, para que a gente tenha uma opinião uniforme diante daquilo, né? E isso possa, de fato, refletir mais ou menos o comportamento de determinado grupo social ou até mesmo do nosso país como um todo. Se a gente observa isso, a gente começa a perceber que é muito importante essa ideia da amostra, mas que essa amostra seja plural, né, gente? Que a gente não pode segmentar um grupo específico ou escolher um subconjunto que atenda apenas a uma característica, senão a gente vai ter um problema na escolha dessa amostra. Então, vê. Um pensamento matemático que traz para a gente a ideia da análise, né? Eu vou analisar um grupo de pessoas e vou estudar o que aquelas pessoas pensam a respeito de algum assunto. Ele precisa ser o mais diverso possível para que a gente consiga atender a todas as características das pessoas, tá certo? É aí onde a gente começa a trazer aquele gatilho entre a matemática, técnica, cálculo, número, com a interpretação que a gente vai ter a partir daquele momento, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. A gente observou que no 7º ano A, especificamente, agora a gente deixou de fazer uma pesquisa com todos os alunos e fizemos uma pesquisa apenas no 7º ano A. A gente verificou que dos 23 alunos que tem ali, ó, 10 alunos responderam que gostavam de comédia. 8 responderam que gostavam de suspense, terror, né? Tem um fantasminha ali. E 5 responderam que gostaram de aventura, né? Que gostavam de aventura. A gente verificou que essa quantidade de aluno vai representar a frequência absoluta, tá? Esse nome de frequência absoluta a gente vai associar à quantidade de alunos que tem determinada opinião para cada um dos gêneros do filme, beleza? Porém, quando a gente faz uma comparação desse valor com o total, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, 10 alunos que gostaram de comédia, comparando com os 23 alunos totais da turma. A gente vai encontrar uma porcentagem.
essa porcentagem vai ser para expressar a frequência relativa. Então, se a gente pegar o 10 e dividir para 43, aproximadamente 43, perdão, dividir para o 23, a gente vai ter aproximadamente 43%. Se a gente pega o 8 e divide para o 23, a gente vai ter aproximadamente 35%. E se pega o 5 e divide para 23, aproximadamente 22%. Por que a gente está falando sobre isso? Diante da pesquisa que a gente realizar ou da questão que a gente for responder, a ideia de fazer essa comparação, seja em número, seja em porcentagem, dá para a gente várias interpretações daquele contexto, né, daquele todo que a gente está analisando. Então, se eu tenho a quantidade total de pessoas, e nesse caso aí é uma quantidade pequena, a gente não tem tanto problema de observar a frequência absoluta ou a frequência relativa. Porém, como eu coloquei aqui, né, uma ideia de fazer uma pesquisa no país inteiro, a gente vai ter uma quantidade muito grande de pessoas. Até para passar essa informação vai ser um pouquinho mais difícil. Então, claro, a gente pode escrever a frequência absoluta da quantidade de pessoas que responderam ou não àquela pesquisa. Mas a partir do momento que essa comparação ela vai ficando com um valor muito grande, como o nosso percentual, e a gente já viu uma aula sobre porcentagem, vai do 0 ao 100, fica mais rápida a interpretação das preferências ou não daquele grupo que foi entrevistado de acordo com aquela situação. E aí a gente vê a vantagem de utilizar a frequência relativa e a frequência absoluta de acordo com o contexto, tá certo, gente? De acordo com o que a questão ou a situação pedir pra gente, tá bom? Então, ó, frequência absoluta, a definição formal, a gente tem é o número de vezes em que uma determinada variável aparece em uma pesquisa. A frequência relativa, né, definição formal também, é o resultado obtido da divisão entre a frequência absoluta e o valor que é observado na população. Então, a gente verifica aí a maneira de calcular esse percentual, tá certo? A gente falou também sobre representação desse tipo de pesquisa, né? Observando esses números, eu posso representar isso de uma maneira visual a trazer essa interpretação. A gente bate o olho no desenho e consegue perceber qual é a informação que aquele desenho quer trazer para a gente. A gente observou que aquela pesquisa poderia ser, naquele primeiro momento, representada através de um gráfico ou de uma tabela, né? Então, a gente começou a verificar as informações que a gente conseguiu na pesquisa e começou a colocar isso refletido ali no gráfico. Então, os números já são conhecidos nossos, né? A gente teve 10 pessoas para comédia, 8 pessoas para o terror suspense e 5 pessoas para a aventura. Só que quando a gente olha para o gráfico, quais são as indicações que a gente percebe para confeccionar esse gráfico direitinho? A gente tem ali a altura das barrinhas, sinalizando qual é a quantidade. Mesmo que não tivesse número, a gente observa apenas a altura e já ia verificar que a comédia tinha ganhado aí, de acordo com a comparação com o terror, suspense ou a aventura, né? Mas, como a gente já tinha esse valor, foi sinalizado ali no gráfico, então, pela altura e pela numeração, você consegue dizer a quantidade de cada uma das barrinhas, certo? No caso do gráfico, no caso da tabela, a gente tem aqui cada uma das sugestões, né, da comparação aí dos filmes, comédia, aventura e também tem o romance, ó, onde é que foi arrumar romance, Pedro? Terror ou suspense, de repente, né? E aí a gente tem 10, 8 e 5 aparecendo novamente, associando cada posição da linha de acordo com a quantidade de alunos que respondeu àquela situação ali, de gostar de comédia, de gostar de terror, suspense ou de gostar de aventura. Então, a gente começa a perceber, vê que revisão grandona, né, professor? A gente começa a perceber que essa maneira da gente expressar esse tipo de relação entre fazer uma pesquisa, analisar os dados, expressar esses dados em frequência relativa ou frequência absoluta, ou ainda de representar isso através do gráfico, ele vem para facilitar a nossa interpretação em situações como essa, tá certo? Vou dar uma pausa aqui rapidinho para o professor Pedro pegar o gancho e já fazer os comentários dele sobre esse comecinho da aula. Diga lá, professor. Até que enfim, né? Passou para mim para falar. Bebam a água, professora. Falou que só. Bom, o pessoal tá aqui, a Tamara, certo? O Lucas também. É bastante importante essa questão da estatística, né? Eu gosto demais dessa parte da matemática, porque a gente começa a vislumbrar muito mais algo do nosso dia a dia
não tanto atrelado àquelas questões de equações, né? Aquelas questões mais robotizadas da matemática. Então, quando a gente fala, pelo menos, qualquer um dos dois ali está limpeza. Agora, terror não tem condições, não. Terror, até o infantil, eu já fico com medo, eu morro de medo. Mas você escolhe aí a sua preferência. Então, tá vendo que a gente pode começar a criar pesquisas, certo? Em relação a qualquer segmento, em relação a qualquer público, tá bom? Você pode fazer aí uma pesquisa relacionada também à altura dos seus familiares. E aí você pode encontrar uma relação que existe entre os familiares que estão na família aí do seu pai e os familiares da sua mãe. Você pode comparar aí a altura. Será que a altura dos familiares aí do meu pai é maior ou é menor do que o da minha mãe? Certo? Você pode também criar uma relação em relação ao gosto por alimentos, né? Aí foi o gosto em relação ao estilo do filme, mas você pode criar também uma pesquisa na sua escola sobre o que a gente pode querer aí em relação a alimentos, seja uma lasanha, pizza, sorvete e por aí vai, certo? Mas atente sempre a essa questão de população, né, e de amostra. Imagina que a gente está com uma população aí da escola que você estuda. Essa amostra que você vai ter que pegar em relação à sua pesquisa tem que ser uma amostra, certo? Que te dê um resultado fidedigno. Como assim, Pedro? Imagina aí que você vai fazer uma pesquisa em relação aos alimentos, por exemplo. E aí de toda a escola, tu decide que a amostra vai ser os alunos da tua sala. Essa pesquisa aí vai ter alguma alteração. Por quê? Porque você não passou pelas outras turmas. Tá? Então, a sua sala pode ter uma preferência por pizza, por exemplo, certo? E aí você pode chegar à conclusão de dizer, todo mundo da escola aqui prefere pizza. Não, você não pesquisou todo mundo da escola, você pesquisou somente o pessoal da sua sala. Então, você precisa pegar uma amostra de cada sala, certo? E aí você vai ter um resultado melhor em relação à sua pesquisa. E quando você pega todos esses dados, você organiza em forma de gráfico ou em forma de tabela para um melhor entendimento, certo? E quando a gente pega a questão da frequência absoluta e a frequência relativa, né, transformando essa frequência absoluta em uma porcentagem, a gente começa a entender melhor essa questão, porque a gente já sabe e a gente já tem essa ideia de porcentagem. A gente já sabe que o 100% é o total, o 0% não é nada, a gente já sabe que 50% é a metade. Somente sabendo dessas informações, a gente começa a ter uma noção quando a gente calcula a frequência relativa, certo? E aí a gente entende, eita, metade dos alunos preferiram o sorvete. Mais da metade preferiram a pizza. Quase ninguém, porque deu lá 2, 3%, preferiu lasanha, por exemplo, certo? Muito obrigado, Briane, por desligar o ar-condicionado. Tá frio. Então, essa é a ideia e essa é a magia da matemática quando a gente envolve uma questão de pesquisa, certo? Então, tá vendo que a gente está dentro de estatística, mas estamos estudando fração, estamos estudando porcentagem, sempre atrelando um conhecimento matemático que você teve anteriormente para essa temática, tá bom? Então, eu acho que eu falei demais também. Vou passar a palavra para a Briane, que ela vai dar continuidade à aula. Então, né, gente, fazendo aqui um esqueminha rapidinho. Vitor, deixa grandão aí na tela para mim, por favor. Então, a gente tem, ó, a ideia inicial falando sobre a pesquisa, onde a gente conseguiu separar a quantidade, né, a população e a amostra. Então, a população representa todos, a quantidade total de pessoas que eu poderia entrevistar, e ali tem um todos em cima para você lembrar desse esqueminha. E a gente tem que a amostra vai ser uma parte, né, vai ser um subconjunto dessa população, tá certo? A gente também verificou que a gente pode representar visualmente uma pesquisa através de uma tabela ou de um gráfico, escolhendo logicamente aí qual que é a estrutura melhor para fazer essa representação e também de acordo com o problema ou a maneira que você queira expressar essa informação, tá certo? Agora na aula de hoje, olha aí, professor Pedro, a gente tem
ideia da interpretação, né, do gráfico, mas assim, trazendo os elementos que esse gráfico vai possuir. Eu tenho certeza que você observa esses gráficos aí, já deve ter visto vários desses tipos em várias situações e em vários conteúdos, professor. Porque não é só em matemática que a gente utiliza o gráfico, pelo contrário, eu acho que estatística é o conteúdo mais aplicável que a gente tem dentro da matemática, né? Dá para fazer em qualquer lugar. Então, a gente tem aí a observação de vários tipos de gráfico, a gente conversou já sobre a altura das barrinhas, o tamanho da fatia, e aí a gente vai observando os elementos que esse gráfico vai ter e de que maneira a gente vai representar isso, tá certo? Observa aí, a gente tem nesse momento 3 gráficos aí mostrando para vocês e quando a gente começa a perceber a relação que esses pedacinhos têm um com o outro, a nossa interpretação acaba quase que sendo intuitiva, né? A gente bate o olho no gráfico e a gente começa a perceber quais são os elementos que se destacam, quais são as informações que a gente vai utilizar para fazer a comparação dessas situações aí, que estão expressas nesse gráfico, né? O gráfico que está sendo apresentado ali inicialmente é um gráfico de coluna, né, que a gente está observando, mas também essa coluna poderia estar deitadinha, sendo um gráfico de barras, e aí a gente tem esse tamanho aí dessas colunas, né? O que já ajuda a fazer algumas interpretações sobre isso, né? O outro gráfico que está aparecendo ali é um gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, que é o quê? Gostamos. O que também, para a gente, acaba sendo uma maneira visual de interpretar e também de acordo com o tamanho, mas agora de acordo com o tamanho das fatias, né? A gente observa que ali nas barrinhas é a altura e agora o tamanho das fatias é que vai colocar para a gente essa interpretação aí de quantidades, né? Depois a gente tem o gráfico ali de linha e nesse caso a gente tem esse gráfico fazendo aí 2 informações, cruzando ali em determinado ponto, ora está alto, ora está baixo. Então, quando a gente olha, bate o olho num gráfico, a gente já consegue fazer algumas interpretações, algumas inferências. Vou dar essa palavra nova agora. Foi minha professora, Vivi de português, que me ensinou. E aí a gente já começa a inferir. O que é inferir, gente? A gente lê o gráfico e tira a conclusão daquilo ali, né? A gente conclui de acordo com o que a gente consegue verificar, tá certo? Na tabela, a gente consegue expressar os dados. É uma representação também, mas diferente do gráfico, né, que traz ali alguns elementos visuais, umas cores, uns tamanhos, a tabela é basicamente você ordenar os dados de acordo com linhas e colunas, onde cada um daquele quadradinho, que a gente vai chamar de célula, né, cada pedacinho daquele, vai te trazer informações que devem ser lidas de maneira ordenada para que você tenha uma conclusão assertiva daquela situação, tá certo? Olha aqui esse gráfico de barras. A gente tem agora para analisar esses tamanhos e essas relações, né? Colocamos aí um plano cartesiano para lhe ajudar. O plano cartesiano é essas bolinhas, né? Esses eixos aí, esses tracinhos que a gente colocou vertical e horizontal, para que a gente consiga fazer uma interpretação melhor. Além disso, a gente também tem uma malha quadriculada. Então, para que a gente consiga perceber as alturas e as organizações, tem aí vários elementos matemáticos que te ajudam. Esse gráfico não necessariamente precisa estar com esse plano de fundo, mas quanto mais a informação, melhor vai ser a sua leitura, tá certo? A gente está observando aqui que eu posso, na horizontal, escrever as categorias de determinada pesquisa, né? Então, a gente poderia ter colocado aí, por exemplo, os gêneros dos filmes, já que a gente fez uma pesquisa relacionada com isso, tá? Lá na vertical, a gente vai colocar os valores, né, as quantidades que são relacionadas a cada uma dessas categorias. E aí a gente começa a cruzar as informações de acordo com a linha e a coluna ou com a posição que a gente tem horizontal e vertical. Exemplo, aqui a gente está mostrando uma pesquisa que foi feita dos usuários, da frequência, de acordo com algumas redes sociais aí, né? Bem conveniente as coresinhas próximas. E aí a gente tem a altura do amarelo 16, a altura do rosa 13 e a altura do azul 10 ali, né? Hipoteticamente falando, ficou um pouquinho mais baixo,
mas a gente vai inferir que seria essa quantidade, tá certo? Então, quando a gente começa a observar essa relação, a nossa leitura da informação fica quase que imediata, né? E aí, gente, quantas pessoas usam mais o YouTube? E aí a gente observa a coluna do meio, que está referente ao YouTube, e a altura que essa barrinha atinge. E aí, nesse caso, a gente tem o 13. Então, a gente vai informar, a gente vai ler e interpretar que dessa pesquisa realizada, 13 pessoas estão utilizando o YouTube. Então, a gente começa fazendo esse cruzamento de informações. A partir de agora, a interpretação dos gráficos, ele vem de relacionar a linha e a coluna que a gente está observando, a vertical e a horizontal, né? Para que a gente comece agora a perceber onde a altura dessa coluna vai bater e em que posição a gente vai estar observando isso, tá certo? Professor Pedro, vamos para as considerações. O que é que o senhor tem a falar nesse momento dos gráficos? Bom, essa parte aí dos gráficos, como eu falei anteriormente, né, nos dá a ideia de que quando a gente vai fazer esses gráficos, o entendimento ele fica bastante melhor da gente visualizar o que é que está mostrando nessas questões, certo? Por exemplo, ali, ó, a gente já utilizou muito o Facebook, né, Briane? E hoje em dia a gente vê que a quantidade de usuários, pelo menos aqui no Brasil, certo? Que é outra coisa que deve ser levada em consideração, tá? É menor do que o YouTube e o Instagram, por exemplo. Mas existem outros países no qual o Instagram não é tão popular quanto aqui. Eles preferem utilizar mais o Facebook, certo? Então, a gente precisa analisar essas situações para que quando a gente for resolver, a gente sempre coloque, né, geralmente, e sempre quando a gente vai escrever uma tabela, a gente coloca um título lá em cima, certo? Então, esse título ele vai relacionar o que a gente está vendo aí nesse gráfico. E pode notar que no gráfico a gente tem duas informações. Uma informação que está na horizontal, que é em relação à rede social, e a outra informação que está na vertical, que é em relação à quantidade de usuários, quantidade de pessoas que está ali. Eu adorei aquele olhinho ali, pô, vou roubar para mim, viu? O olhinho fechadinho. Já foi o professor Tiago. Vou roubar, vou pegar lá dele. Então, gente, preste bastante atenção nessa questão aí. Lá em cima vai ter um título, certo? A gente pode colocar também nessa tabela aí, no eixo da vertical ali, né, que está os números, a gente pode colocar uma porcentagem, que seria uma frequência relativa, certo? E a gente pode começar a variar essas questões e pode notar também que existem gráficos que a gente não pode colocar determinadas situações, tá? Existe o gráfico de pizza, por exemplo, que a gente pode encontrar um problema que, se a gente colocar esse problema no gráfico de pizza, a solução não sai correta, certo? A gente se atrapalha na hora de colocar lá no gráfico de pizza. Então, para cada situação, existe um gráfico melhor indicado para você resolver, tá bom? Vou passar a palavra para a Briane aqui para ela dar a conclusão desse assunto. Bom, gente, como a gente falou, né, dessa parte do elemento gráfico, a gente tem aqui agora, de fato, a transposição das informações, tirando do gráfico e transformando agora numa tabela, né? Então, a gente vai seguir aquela ordem, colocando aqui na primeira coluna quais são as redes sociais e colocando na segunda coluna a quantidade respectiva a cada uma delas. Então, ali, ó, na ordem que está aparecendo, na primeira coluna a gente vai associar o Instagram a 16 pessoas, que é a altura que a barrinha chegou. Na segunda coluna, que é o YouTube, a gente vai associar ao 13, que é a altura que a segunda barrinha chegou. E no Facebook, a gente vai associar a 10 pessoas a altura da barrinha azul, né? Então, a gente começa aí a fazer as comparações de acordo com a altura e a posição, que a gente tem a indicação de cada uma daquelas categorias, para colocar aqui na tabela essa representação, tá certo? Nos tipos de gráfico, a gente vai ter aqui, ó, para a gente finalizar rapidinho, o gráfico de barras e colunas, eu coloquei para vocês mais na frente, né? A gente acabou se antecipando, professor, lá na abertura. A gente tem o gráfico de linhas, também falei sobre ele no comecinho. E a gente tem o gráfico de setores, ou o gráfico de pizza, né? E a gente vai ver mais na frente a indicação de qual desses gráficos, qual é a ideia melhor, né? Que representa aquela situação. Será que em toda situação vai ser interessante usar coluna ou usar setores? A gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Professor Pedro, chegando já no finalzinho do tempo, dê um tchau aí.
Tchau, galera! Gente, muito obrigada. Obrigada, Anderson. Produção maravilhosa. A gente se vê na próxima aula, tá certo, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.